Graça e paz, igreja, amém? Muito bom poder estar aqui com vocês. Eu agradeço, quero fazer um agradecimento especial ao pastor Jean e à sua família, que também lá em casa a gente tem esse amor recíproco, né? Com ele, com a sua família, porque quando a gente... Eu vou falar uma coisa logo primeiro, né? Missionário ama receber visita, gente, e ser acolhido. E o pastor Jean e a sua família fizeram isso com a gente, né? Então a gente não esquece. A gente estava lá, bem no interior, né? E eles iam lá, uma igreja que era vizinha, né? Uma cidade vizinha, e sempre estava junto com a gente. E isso faz com que a gente fique no campo mais animado, revigorando as nossas forças para continuar pregando do reino de Deus. Então, meu nome é Sérgio, o pastor já apresentou, estou como missionário dessa igreja há mais ou menos 18 anos, né, na Convenção Batista Paranaense, e hoje aqui está sendo um culto maravilhoso. Tivemos testemunhos, louvor, adoração através da dança, louvores entoados ao Senhor através da palavra, então já tem sido uma bênção. E hoje eu quero continuar sendo bênção para você hoje. E a bênção que eu quero ser para você hoje é uma bênção em forma de agradecimento. Agradecimento porque eu tenho certeza que alguns de vocês já dobraram os seus joelhos, já investiram um tempo de orar por um campo missionário, orar pelo missionário. Aí você pensa assim, mas... Ô, missionário Sérgio, por que você está agradecendo? Eu nem te conhecia, eu nem orei por você. Eu costumo dizer o seguinte, quando você dobra o seu joelho ou investe o seu tempo para orar pelo missionário, essa oração chega até Deus e Deus ele distribui para quem está precisando. Então, por isso que eu agradeço, que quando você orou, a distribuição chegou até a minha família, até o nosso ministério. Então, louvado seja a sua vida. E a minha oração, a minha gratidão nessa noite é poder ser bênção na sua vida. Ser bênção realmente na sua vida. Eu estou aqui em Curitiba com o Ministério Pluripovos. É um ministério transcultural que trabalha com diversos povos. Eu primeiro vou falar o que o ministério trabalha, né? O ministério ele trabalha, por exemplo, com o povo árabe. Nós temos trabalho com o povo árabe, muçulmanos, né? Temos um trabalho que começa através do evangelismo pessoal, cigano. Temos o trabalho com algumas mulheres também que vêm da Índia. Então a gente é o pluripovos, realmente. E a nossa família, especialmente, trabalhamos aqui com ciganos, haitianos, venezuelano e cubano. A gente é pluri mesmo, né? Tudo a ver, não tem nada a ver o povo, é bem pluri mesmo. E graças a Deus, por isso que eu agradeço a sua oração tem chegado até lá, Deus tem dado discernimento, sabedoria, coragem, ousadia, para estar nos envolvendo com outra cultura, com outras pessoas vindas, né, aqui para Curitiba e região metropolitana. E com esse trabalho nós fazemos várias ações de amor com esse povo, para ali a gente conseguir ter um relacionamento. Ajudamos também igrejas que estão começando com o ministério de acolhimento para imigrante, refugiado. Então você vai ouvir muito falando, né, a questão de imigrante, né, imigrante e refugiado. O refugiado é uma pessoa que ela saiu do seu país e por algum problema de ordem pública, relacionado às vezes à política, relacionado a um conflito, ele vai para outro país e pede ali um asilo, e ele fica num país diferente da terra dele. Então, quando você encontrar uma pessoa, seja ela cubana, venezuelana, haitiana, primeira coisa, ela não queria estar aqui. Ela está aqui porque está passando dificuldade no seu país. E olha só como que Deus é maravilhoso. Nessa noite, eu vou poder explicar um pouquinho por que essas pessoas pararam aqui. E hoje, nós como igreja, os confins da terra antigamente era longe. Agora os confins da terra estão chegando perto da gente. E é a nossa vez de continuar esse trabalho missionário. Não somente o Sérgio, mas hoje eu quero convocar vocês todos juntos a continuar nesse trabalho, como a irmã falou, através da oração, da participação, ofertando. Eu quero convocar vocês para também estar junto conosco nessa linha de frente. Amém? Então eu separei um vídeo para resumir
o que a gente, eu e a minha família, né, a Andréia, aí eu tenho a Sara, de 13 anos, e temos a Samara, de 11 anos também, o que a gente tem feito ali, nós temos um ponto de pregação, o qual a gente atende haitiano, cubano e venezuelano, ali no Campo Comprido. E também nós realizamos um projeto de uma ação de amor, de alfabetização para ciganos. Então o vídeo é bem curto, de 30 e poucos segundos, né? Eu vou pedir o irmão para colocar, e aí eu vou explicar um pouquinho para vocês em relação a esse trabalho. Então, irmão do som, sendo usado para a honra e glória de Deus, graças à sua oração, à sua cooperação e ali à sua intercessão. Então, esses trabalhos que a gente desenvolve são trabalhos de, primeiramente, um evangelismo pessoal, e a gente começa a caminhar com as pessoas. Realizamos ali, por exemplo, nós fazemos currículos para os imigrantes e refugiados, a gente tem uma parceria com algumas agências de emprego, a gente começa a indicar empregos que tenham um pouquinho de paciência com o imigrante, com o refugiado, por causa da língua, por causa da cultura, né, de ter um pouco de paciência nesse acolhimento. A gente realiza distribuição de cesta básica, agasalho, e com os ciganos ali a gente tem ensinado os ciganos também a ler, que é um desejo deles, né? Os ciganos chegaram para nós e falavam assim, a gente queria uma professora e um professor, porque o nosso desejo é tirar a carteira de motorista, e a gente não sabe ler e nem escrever. Eu falei, tá bom, vamos ajudar. E lá nós ensinamos os ciganos a ler e escrever com a Bíblia. Olha só, glória a Deus. A palavra de Deus sendo usada para a alfabetização. Então, assim tem sido o reino de Deus. Então, meus irmãos, o tema de missões já foi dito, né? Inconformados. Inconformados realmente com a situação que está acontecendo no mundo, né? A gente pode dizer que o mundo, ele está o quê? Em constante transformação. Se talvez você pegasse 30 anos atrás, 30 anos atrás, poucas pessoas teriam acesso ao celular. Pouquíssimas, né? 30 anos atrás, aí, alguns teriam o quê? O chamado telefone residencial, ou telefone fixo. E olha que não era qualquer um, porque para ter um telefone na casa, tinha que ter um pouquinho de dinheiro, que era caro comprar a linha. Eu lembro um pouquinho disso. Hoje, o telefone fixo ficou para trás, quase ninguém tem telefone fixo. O que manda hoje são os smartphones, né, o celular. E esse celular, ele pode ser uma bênção, como também pode ser uma maldição na mão das pessoas, né? Mas ele traz uma tecnologia que eu posso ligar o meu celular, pode ser através de uma câmera ou através de uma voz, eu posso falar com as pessoas do mundo inteiro. Gente, quem diria que isso iria acontecer há 30 anos, né? 30 anos atrás, ninguém imaginava isso. Nem nas brincadeiras de criança as pessoas imaginavam, né, que ia acontecer. Por que eu digo essa ilustração? Porque é assim que muitos imigrantes e refugiados se comunicam com suas famílias. Eles chegam aqui primeiro, uns chegam sozinhos, outros chegam acompanhados, né, da sua família, e é uma das maneiras que eles se comunicam. Então, a tecnologia, que é um fenômeno, e a migração, que também é outro fenômeno, são coisas novas no mundo. E essas coisas novas, né? O que elas fazem com a gente? Faz com que a gente se moldem as coisas, né? Então, hoje uma pessoa tem que aprender a mexer no celular,
tem que saber com o dedinho para lá, dedinho para cá. É interessante que uma criança já nasce, né, cheia das informações. Você pega uma criança de 2, 3 anos, ela já sabe, com o dedinho para lá, o celular, sabe assim. Eu já vi várias pessoas pedindo para a criança de, no máximo, lá uns 10 anos, arruma o celular para mim. Ela vai e arruma. Parece que ela já nasce lá com o modo de usar ali, né, a cartilha, né, de como usar um celular, né? Então, é um mundo realmente que está mudando, um mundo que está em constante mudança. Mas uma preocupação nós devemos ter quando eu falo em constante mudança e o mundo mudando para que a gente também possa mudar. Por quê? A palavra do Senhor, ela entra em conflito, o qual diz para que eu não posso me amoldar como o mundo. O mundo está dizendo para mim e para você o quê? Vamos dançar segundo a música, né? Você tem que viver. Celular é assim? Você tem que fazer o celular. Agora a tecnologia é assim? Tem que andar assim. Mas a palavra de Deus nos diz ao contrário. Então tem um conflito. E o que nós lemos hoje, logo ali em Romanos 12, 2? Não vos conformeis com este mundo. Então o que fazer? Se o mundo está mudando, eu preciso também, porque eu sei que eu não sou um ser daqui, nós não somos daqui, né? Nós estamos de passagem, amém? A nossa morada é no céu. Mas como que eu posso conviver aqui, passar aqui, continuando vivendo, falando do amor de Deus? Se de um lado tem o mundo, de outro lado tem a palavra de Deus. Eu vou dizer para você nessa noite, já escolha o quê? Escolha ser inconformado. Não se conforme com as coisas que estão acontecendo aqui. E ser inconformado já começa o seguinte, lembra do ditado que eu falei, que o mundo quer que a gente dança segundo a música? Então ser inconformado não é dançar segundo a música, e sim andar segundo a palavra, amém? Andar segundo a palavra. E andar segundo a palavra é andar de acordo com a vontade de Deus. Andar de acordo com a vontade de Deus. O versículo que nós lemos hoje, né, que a irmã leu, que é o versículo tema de missões, ele diz lá: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Então, nessa noite, eu quero convidar você a ser um inconformado. E eu vou ajudar vocês em alguns passos. Mas pastor, eu já sou inconformado já. Glória a Deus. Então, vai ser para você para você reafirmar, para que você continue sendo inconformado. E para que a gente seja inconformado, primeira coisa, eu só quero fazer um exercício aqui. Quem é a igreja? Nós. Está errado. Vou perguntar de novo. Quem que é a igreja? Olha, já surgiu um ali, hein? Vou perguntar de novo. Está melhorando o negócio. Quem que é a igreja? Eu. Eu sou a igreja. Por que a gente não fala nós? Nós é quem? Nós é nós. Né? Nós não tem não. Eu, aí já vi. Quando ele levantou ali, o pastor Jean falou: quem é a igreja? Eu falei: ele é a igreja. Então, eu sou a igreja. Né? Então, para nós sermos inconformados, você já teve um entendimento de quem é a igreja, que a igreja sou eu, é você. Então, como igreja do Senhor, eu preciso ser capacitado por Cristo. Esse é um passo muito importante para mim ser inconformado nesse mundo que eu vivo. Eu falei lá que o mundo está cheio de tecnologia, cheio de informação, né? E seja informações boas, outras maldosas, né? A gente vive num mundo que às vezes as pessoas acham que já sabe de tudo. Às vezes até quanto mais novo você encontra uma geração, a geração fala: eu já sei, eu já sei. Se nem começa a explicar, às vezes a pessoa fala: eu já sei. Ou se ela não sabe o que ela faz, eu vou procurar no Google. Um dia eu vi o tio da Andréia, né? O tio da Andréia, ele tem 82 anos, e ele descobriu o Google, meus irmãos. Aí eu morria de rir nele. Ele ficava lá na varanda e ficava: ok, Google. Aí perguntava para o Google, né? Ou descobri lá, vou dar um Google para saber. Então a informação está à mercê de todos. Eu acho que uma das profissões mais difíceis que a gente tem hoje é professor, né?
Porque você fala alguma coisa, o pessoal já dá um Google ali e fala: ei, professor, não foi assim, é assado, né? Então, hoje, com isso, a tecnologia e a informação que a gente tem, muitas pessoas já acham que sabem de tudo. Infelizmente, essa questão de que o mundo está pensando, já acha que sabe de tudo, muitas vezes começa a atingir quem? Eu, como igreja, e você, como igreja. E a gente começa a levar isso para Deus. Às vezes a gente não fala, não verbaliza, mas muitas vezes a gente, com a nossa ação, a gente começa a demonstrar que parece que a gente sabe mais do que Deus, ou sabe mais do que já é necessário para a vida. Então, esse é o problema. E a gente precisa lembrar que nós não somos nada sem Jesus. Se a gente começou a ser alguma coisa é porque entendemos que Jesus é por causa dele e por ele que a gente está começando a ser alguma coisa. Se você é uma bênção na vida do irmão, se você é uma bênção na vida dessa igreja, se você hoje tem o privilégio de testemunhar o amor de Deus, se você hoje tem o privilégio de falar do amor de Deus, é por causa de Jesus. E aí você está começando a ser alguma pessoa, alguém. Isso é muito importante, meus irmãos. Eu queria contar um testemunho. Eu fui visitar 2 cubanos e ajudar uma igreja batista ali no Xaxim a começar um trabalho com cubanos. E sentamos na mesa, visitamos essa família cubana, e eles começaram a contar a vida difícil que é vir de Cuba, o trajeto que eles fazem. Por exemplo, eles me contaram que saíram de Cuba de barco, e de barco depois eles conseguiram chegar no Suriname. Aí no Suriname o dinheiro acabou, e quando chegou lá em Suriname, perguntaram para ele, falaram para ele que tinha 3 cidades no Brasil que são muito boas para imigrante morar: Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Porém, para vir para Curitiba é muito caro, mas falaram que é a mais segura. E eles falaram: não, vamos trabalhar. E começaram a trabalhar no Suriname, não conseguiram juntar dinheiro, porque o objetivo deles era chegar no Brasil, e vieram para Curitiba. E quando chegaram em Curitiba, a gente conversou, conhecemos ele num lava-jato, essa família cubana, e ali fizemos uma amizade. Eu fui visitar a casa deles, perguntei se eles precisavam de alguma coisa, e começou um relacionamento ali, e a gente acolheu, começamos a ler a Bíblia com eles, e sentando na mesa, e eu apresentei ali o líder da igreja ali, que ficava vizinho deles, para eles, e converso só para os irmãos ver que vida difícil. Eles dizem que em Cuba tem racionamento de comida, e assim, para que os irmãos entendam, falaram que durante o mês eles dão uma cesta básica, lá com direito a um frango, por exemplo, assim, uma mistura só por mês. Se você quiser comprar mais um frango, falou que esse frango chega a custar R$100, irmãos. Um frango. E eles falaram que estão trabalhando para tentar trazer a mãe, outros parentes, porque não dá para viver num país assim. E a gente orou, e ali a gente sempre realiza esse acolhimento humanizado, espiritual, social. E no final da oração, um irmão cubano chegou para mim e falou assim: Sérgio, eu vou dizer uma coisa, eu estava lá em Cuba, eu ouvi falar muitas coisas ruins da igreja brasileira. Ruim. Que a igreja não olhava para a gente, não se preocupava com ninguém. E eu tenho que falar isso que está incomodando aqui no meu coração. Eu vi através de vocês que a igreja brasileira é diferente. É uma igreja que acolhe, é uma igreja que está sempre cuidando da gente, se preocupando com a gente, sem conhecer a gente. E quando ele falou igreja, meu irmão, eu estou falando eu e você, porque você faz parte disso também. Então, olha só, meus irmãos, o mundo está em mudança, a gente sabe que as coisas estão ficando difíceis, Eu sei que
que vão mudar, ainda às vezes para coisa pior, mas, como diz o versículo, não vos conformeis com este mundo. Diga para o Senhor, eis-me aqui. E o Senhor vai te usar. Mas deixa o Senhor te capacitar. Deixa Ele te capacitar. Diga para o Senhor, eu estou aqui, Senhor. Estou à sua disposição. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Seja nos seus devocionais, na leitura bíblica, nas palavras ministradas no seu coração, no culto de manhã, na noite, nas reuniões que vocês têm na igreja. Deixe o Senhor ministrar no seu coração de uma maneira geral, para que Ele fale com você, para que Ele te capacite. E lembre-se, você como igreja, sem Jesus não é nada. Mas Sérgio, eu não quero ser nada. Tá bom, eu sei que você não quer ser nada, mas você é um instrumento que pode ser e vai ser usado pelo Senhor, amém? É sim, Deus quer isso de você. Às vezes a gente vê aquela frase na nossa consciência, eu não sou bom, tá bom, glória a Deus, você não é bom, mas o Deus que está te abençoando, Ele é bom. Por que Ele é bom? Ele enviou o único Filho para morrer por você. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Então deixa Deus te capacitar. A igreja sou eu e você, e Deus a cada dia quer te capacitar. Quer capacitar a igreja de Cristo. Segundo passo, para que eu e você continuamos sendo inconformados ou sejamos um inconformado. Saber que eu, como igreja também de Cristo, eu preciso ser um referencial do reino de Deus. A gente sabe que no mundo tem vários referenciais, no esporte, na música, na medicina, na política, na ciência, né? Tem aquele prêmio famoso, o prêmio Nobel, né? E ali marcos referenciais. Esses referenciais, às vezes, ali são citados por alguma ação que fizeram, ação importante para o seu país, para a sua nação. Isso é muito bom, né? E a gente sabe que nós também precisamos ser um referencial na vida com Deus. Precisamos. Isso, após deixarmos, né, com que o Espírito Santo de Deus nos capacite, nós precisamos entender essa forma de ser um referencial. Quem poderia, como que eu deveria ser esse referencial, né? Referencial é aquele que vai contribuir para o povo de Deus, para o povo. Como eu falei lá, né, a comparação do prêmio Nobel, né, as pessoas que recebem um prêmio. E como que eu posso isso? Contribuindo com as pessoas que estão perto de mim. Eu vou dar um exemplo. Olha essa questão de referencial, como que é muito forte. A gente trabalha também, eu tenho alguns evangelismo pessoal, com guineenses, pessoas de Nova Guiné, e do Congo também. Estão começando a amizade. E também isso acontece com os haitianos também. É muito comum, quando você vê algumas pessoas do país da África, principalmente da África, ou algum país que tem relação da África. Eles, quando nasce o seu primogênito, ele é criado para que futuramente ele seja o provedor da família. Então, quando você vê, às vezes, algum africano, se ele chegou aqui no Brasil, primeiro, geralmente ele é o filho mais velho. O filho mais velho, a família inteira trabalha para ele, para que ele possa depois ajudar no sustento da sua casa. Então, é muito comum encontrar isso em países africanos e países também que têm alguma relação com a África, seja homem ou mulher. Acontece muito isso, da família investir nele. E essa é a história de um irmão que a gente tem lá, um irmão chamado Jean, que a gente conheceu, a gente evangelizou esse irmão haitiano, e é uma coisa marcante quando a gente batizou ele, agora há 3 meses atrás, ele diz o seguinte, ele me chama de Pasteur, tá, gente? Ô Pasteur, eu decidi, agora eu só quero andar para frente, eu não quero andar para trás. Eu sou o primeiro da minha família a aceitar a Cristo e decidir para Cristo. E agora eu só quero andar para frente. Então, é interessante de ver isso, né? Ele falando
da questão de ser o primeiro da família dele, e agora dele querer ser um referencial de Deus para a família dele. E também aproveitando esse momento, eu quero que pedir a vocês que continuem orando, principalmente por 2 países aqui, pelo Haiti e Venezuela. O Haiti, gente, por talvez questões políticas, burocráticas, as pessoas não divulgam muito, mas tem acontecido muita violência lá. Só para os irmãos conhecerem, saberem, há mais ou menos 5 meses atrás, o Haiti, a capital do Haiti, que chama Porto Príncipe, foi dominado por facções criminosas. E essas facções criminosas, que elas fizeram, né? O Brasil tinha missão de paz junto com os Estados Unidos e deixaram armamento para o governo haitiano. Essas facções criminosas entraram, roubaram todo o armamento da segurança nacional do Haiti e eles dominam o país hoje. Eles mataram o presidente deles, expulsaram o primeiro-ministro do país e a capital está sendo tomada por essas facções criminosas. E sabia o que aconteceu? Há 5 meses atrás, a igreja se reuniu e resolveram fazer uma caminhada de oração. Meus irmãos, essa caminhada de oração virou uma caminhada de sangue. As gangues sem pena assassinaram quase 1000 pessoas, quase 1000 cristãos. E eu fiquei triste, assim, porque os irmãos haitianos começaram a mostrar para mim a imagem, e triste de ver pessoas mortas ali. Então, no seu momento de oração, não esqueça de orar pelo Haiti, não esqueça de orar pela Venezuela também, que tem passado essa crise política, uma crise de ditadura, para os irmãos ter conhecimento. Hoje, aqui em Curitiba, tem cerca de 20 mil venezuelanos. 20 mil venezuelanos só em Curitiba. Então, também não esqueça de orar para a situação difícil que esses países têm passado. Mas o versículo que a gente estava dizendo, o versículo da campanha, ele continua dizendo: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, transforme a sua mente como referencial e comece por você, não pelo outro. Eu vou mudar quando meu esposo mudar. Eu vou mudar quando minha esposa mudar. Eu vou mudar quando o meu irmão da igreja... Não, comece por você. A mudança começa por você. Então, seja esse referencial para a sua família. Não que você vai ser o bom, mas que você vai demonstrar ser o servo de Deus. E você vai poder dizer, igual o Jean disse: Deus, eu só quero andar para frente, não quero andar para trás, não. É legal essa definição, como ele ilustrou o Evangelho para ele. E é assim que a gente vai viver. Uma outra ação que nós devemos fazer para continuar sendo inconformado ou ser inconformado é saber que eu, como igreja, preciso também obedecer. Obedecer por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Eu sempre digo, que difícil é obedecer, né? Você chega para uma criança, chega para uma criança pequena, você diz lá para ele, lá, de 2 anos, não mexe aí. O que a criança faz? Ele mexe e fica te olhando, né? Oi, não mexe ele continua mexendo e olhando para você. Criança faz isso, gente. Mas o interessante é se fosse só criança que fizesse isso. Tem adulto que faz também, né? Fala, não faz, né? E vai e faz, gente. Então, essa obediência, essa desobediência caminha com a gente, desde criança, né? E eu sempre digo que coisas que a gente faz um com o outro, a gente acaba levando isso para Deus. Então, está aí, umas dificuldades que nós temos é de obedecer a Deus. E nós precisamos obedecer a Deus. Eu trago aqui para os irmãos um dado, olha que um dado bem recente, tá? De 2023, da Acnur. A Acnur é uma agência da ONU que só toma conta de refugiados. Eu vou ler para os irmãos, olha que impressionante quando a gente diz assim, os confins da terra estão chegando até nós. O que nós igrejas, que eu como igreja devo fazer? Olha esse relatório que foi realizado no final de 2023. Então, até o final de 2023, mais de 117 milhões de pessoas
permaneceram deslocadas à força devido a perseguições, conflitos, violência ou violações de direitos humanos ou eventos que perturbavam seriamente a ordem pública. Isso representa um aumento de 8% em relação ao ano anterior e um acréscimo de mais de 8 milhões de pessoas que continuam, isso aumentando no decorrer de a cada 12 anos. Mais de 43 milhões de refugiados ou de pessoas necessitando proteção internacional, incluindo 31 milhões de refugiados sob mandato da Acnur. Mais de 5 milhões de pessoas, de outras pessoas também necessitando de proteção internacional. E 6 milhões precisando de refúgio, e 6 milhões de refugiados da Palestina também sob o mandato da Acnur. Mais de 68 milhões de pessoas estão deslocadas internamente em comparação ao ano de 2022, que era de 62 milhões. 6 milhões estão solicitando asilo em algum país. Dá um total de 117 milhões de pessoas deslocadas à força. Cerca de 47 milhões dessas pessoas são crianças. Olha só. E esse relatório termina assim dizendo: até o final de 2023, uma em cada 69 pessoas globalmente, ou 1,5 de toda a população mundial, está sendo deslocada à força. Quase o dobro de que acontece há uma década. Você tem noção que 1,5 de toda a população mundial está sofrendo deslocamento? Não é para viajar, para conhecer, não. Algum problema social. Então, é um fenômeno que tem acontecido no mundo inteiro. É um fenômeno que tem acontecido no mundo inteiro. Uma em cada 69 pessoas vai ter um refugiado, um imigrante. Olha só. O mundo realmente está diferente. Quem diria, né? A gente ir lá no mercado e ouvir alguém falando em espanhol. Ou ouvir alguém falando em francês. Eu não pensava nisso quando era mais novo. Eu só sei que lá na escola eu aprendi o verbo to be e quando saí da escola não entendia o que é verbo to be. Não era assim, né? Quando a gente estudava mais novo. Não sabia que a gente ia no mercado ia encontrar alguém falando em espanhol. Por que essas coisas estão acontecendo? Eu não sei, como eu disse, explicar tudo. Mas eu sei uma coisa. Essa é a vontade de Deus. Amém? E a vontade de Deus é perfeita. A gente precisa, não às vezes, procurar entender qual é a vontade de Deus. Mas a gente precisa o quê? Viver a vontade de Deus. Porque a gente fica procurando, não, é viver a vontade de Deus. E viver a vontade de Deus é descansar em Deus, saber que Ele é bom. Eu lembro quando era adolescente, jovem, eu era lá da primeira igreja batista de Botafogo. E lá que eu me encontrei como vocacionado. Fui líder de jovem, líder da juventude da região, da Zona Sul. Depois fui líder de evangelismo na minha igreja. E eu tive meu chamado missionário em uma viagem missionária. E eu lembro que quando eu tive meu chamado missionário, eu estava logo na primeira turma do Radical África. E eu falei assim, nossa, meu chamado missionário, eu posso ir para a África, né? E eu cheguei para o meu pastor, todo animado, marquei um gabinete com ele. Falei, pastor, tive o meu chamado missionário. Ele, que bom, maravilha. Eu falei, ele vai me enviar para a África, é agora, né? Então, pastor, eu tenho me dedicado muito, sou líder dos jovens, né? Estou sempre envolvido. É verdade. Ele me chamou de Serginho. Serginho, eu vejo seu compromisso com Deus, você é um exemplo. Eu falei, acho que agora eu vou para a África, né? E aí estou lá conversando com o pastor, com um bom carioca, pensando que eu estou levando ele na lábia, né, para conquistar ele, para me levar para a África e tal. Então, pastor,
eu vi lá uns folhetos, eu cheguei na que tem um programa novo para ir para a África. E aí, pastor, o que você acha? Ele, eu acho bom. Eu falei, nossa, foi fácil, né? Ele é bom, né? Mas, Serginho, tudo tem o seu tempo. Você tem o seu chamado missionário? Eu falei, tenho. É ele. Então, nós vamos como igreja apoiar o seu chamado missionário, mas antes de tudo, fale do amor de Deus para a sua família, para os seus amigos. Para mim foi um balde de água fria, gente. Eu não queria ouvir isso. Mas depois eu entendi que essa era a vontade de Deus. Essa foi a vontade de Deus. E só um testemunho para a honra e glória de Deus, nós estamos 18 anos sendo missionário aqui no Paraná. Nesses 18 anos, a igreja de Botafogo tem sido fiel na sua oferta com a gente. Então, irmãos, olha só, é a vontade de Deus. A gente não sabe, mas a gente precisa viver a vontade de Deus. E às vezes, viver a vontade de Deus envolve o quê? Segurar a nossa ansiedade. Tem uma irmã haitiana que chama Givne. A Givne, ela começou a participar lá da nossa sala no Campo Comprido, e a gente faz como fosse uma célula grande, tá? Uma conversa ali, e começa, e a Givne falou assim, ó, eu sou católica. Eu falei, tá, você pode vir aqui, ficar à vontade. Ela, tá bom. E ela começou a frequentar. Aí um dia eu perguntei, tudo bom, Givne, tudo bem? Ela mesmo falava para mim, ó, agora eu continuo indo na igreja católica e venho aqui. Eu falei, tá bom, Givne, fica à vontade aqui, a gente está se reunindo, realmente para mostrar para vocês que vocês podem contar com a ajuda, a gente está caminhando junto com você. Legal, e isso começou, aí um tempo passou, olhei para a Givne e falei, Givne, e aí, como que você está? Está bem? Está indo na igreja? Agora eu parei de ir na igreja católica, eu só venho aqui. Falei, olha que bom, Givne, isso aí. Mas aí, Givne, o que você está achando? Eu ainda sou católica. Falei, tá bom, fica aí, né? Tá tranquilo, Givne. E ela muito comprometida, né? Ali ela é mãe solteira, mãe separada, né? Com 2 filhas, né? Guerreira, mãe ali. E a gente via que era uma mulher já cristã, gente, de oração, não faltava com a Bíblia, e me chegava e falava, eu sou católico. Eu falei, tá bom, você pode ser um católico praticante, e vamos lá, isso aí mesmo, continua, mas vamos orar pela sua vida. Quando chegou em dezembro, né, a Givne falou para nós assim, depois de uma mensagem, falou assim, ó, eu entendi o sacrifício de Jesus, e eu aceito Jesus como único, suficiente Salvador. Glória a Deus, né? Falei, aleluia, né? Ela, obrigada. Aí chorou, me abraçou e tudo. Aí por que eu falo que a vontade de Deus é a vontade de Deus, né? A gente como líder também, a gente é ansioso, tá? Então a gente, missionário também é ser humano, tá, gente? A gente fica ansioso, né, pastor? Pastor também fica. Aí que a gente olhou, Givne aceitou Jesus. Mulher sabe da Bíblia. Ora, não falta nenhuma reunião. É uma benção, o que ela tem que fazer? Batizar, né? Então eu cheguei, e aí, Givne, tudo bem? Ô, Givne, você podia batizar, né? Já está na hora. Aí ela, Deus não falou comigo. Falei, tá bom, né? Tá bom, vou lá. Né? Mas isso é ansiedade nossa, né? A gente vê, e tudo tem um tempo de Deus. Tudo faz parte da vontade de Deus. E quando chegou em janeiro, finalzinho de janeiro, eu comecei a trazer uma palavra, e eu trouxe uma palavra o seguinte, que nós devemos andar perto de Deus, porque se a gente anda perto de Deus, a gente consegue ouvir Deus melhor. E eu falei, e quando a gente começa a ouvir Deus melhor, a gente vai saber o querer de Deus. E eu falei, ministrei, pedi para eles ficarem de pé, a gente orou sobre isso, e no final do culto, a Givne veio chorando para mim, e dizendo assim, pastor, eu tenho andado perto de Deus. E ela chorando, gente, foi emocionante. E Deus falou comigo que eu devo batizar, que eu devo descer as águas. Aí eu abracei a Givne, eu com os olhos cheios d'água, André também. E eu entendi. Deus falou comigo e mostrando para mim, tudo tem o tempo dele. A vontade dele é boa, perfeita, agradável, vem na hora certa. Não vem na hora que eu achava que era legal, que era o melhor. É a vontade dele. E Deus falou com ela. E ali ela foi batizada, né? E tem sido uma serva de Deus, obedecendo a Deus. E, gente, olha só que testemunho. Um dia ela trabalha com cozinha, né? E geralmente cozinha, às vezes tem alguns conflitos, assim, né? De pessoas. E nisso um rapaz,
ele fez uma coisa errada, e um cozinheiro chegou para essa Give, que faz às vezes as marmitas das pessoas, e falou assim, ó, por esse rapaz fez coisa errada, hoje você não vai dar comida para ele. Aí a Give chegou e falou assim, ó, mas ela perguntou para ele, mas quem mandou? Não, eu que estou falando porque ele fez uma coisa errada e vai ficar sem comer. Aí a Give olhou para ele e falou assim, ó, eu não vou fazer isso porque isso não é certo. Eu vou colocar comida para ele sim. Ninguém deve passar fome. Você não sabe o que é passar fome. E ela foi lá, desobedeceu e colocou a comida para o rapaz ter o que comer, porque o rapaz não tinha o que comer no trabalho. Chegou no outro dia, o rapaz falou assim, pediu desculpa, falou, desculpa, Give. Desculpa porque eu cheguei de cabeça quente, falei para você não colocar comida para o rapaz e não tinha nada a ver eu fazer aquilo. E eu vou dizer o seguinte, Give, eu vi que você sempre coloca um louvor no início aí. Faz o seguinte, todo dia você coloca esse louvor e faz uma oração para a gente. Gente, olha só, meus irmãos. Então ainda vai obedecendo Deus, fazendo a vontade de Deus, e assim vai contagiando por onde você passar. Então, meu irmão, minha irmã, caminhe perto de Deus, ouvindo a voz de Deus, e obedece. Obedece Deus. Se Ele falar para você, espera. Se Ele falar para você, não, é não. E viva a vontade de Deus, porque Ele é boa, perfeita, agradável. Descansa e confia no Senhor. Essa é a palavra que eu tenho para você. Descansa, confia no Senhor, e tudo dará certo. Deus, com tudo, dará certo. É assim. E aí tem um hino, encerrando aqui, tem um hino em crioulo, haitiano, porque assim, crioulo tem 32 línguas, tá, gente? 32 países que falam crioulo. O haitiano fala crioulo haitiano, que chega a ter um pouquinho de francês, assim, espanhol também, algumas palavras. Mas é crioulo haitiano. E tem um hino que eles sempre cantam lá com a gente, que chama Confiança. Ele diz assim, ó, vou tentar arranhar um pouquinho do crioulo com vocês aqui. Diz assim, ó, a confiança no va marcher, a confiança na pas triompher, a confiança jusqu'à la fin, bon Dieu va l'ouvrir chemin. O que quer dizer isso? Vou falar, falei em línguas, tem que interpretar, né, pastor Jean? É isso aí, né? Então, com confiança caminharemos, com confiança triunfaremos, confie até o fim, e Deus abrirá o caminho. Essa é a palavra para você, irmão. Deus abrirá o caminho, confie no Senhor. Cumpra a missão. Eu quero desafiar você hoje, o Inconformados, né? O nosso tema de missões, ele quer convocar todos, seja missionário, seja você membro de igreja, a ser um inconformado. E para ser um inconformado, faça a vontade de Deus. Você pode ser bênção, como a Give já começou a ser bênção no trabalho dela. Você precisa ser bênção no seu trabalho. Eu costumo dizer que às vezes o seu amigo de trabalho, o seu vizinho, ele não vai ler a Bíblia. Ele não vai ler. Mas sabia qual às vezes a primeira Bíblia que ele vai ler? A sua vida, a sua atitude. Então eu queria convidar você a ser inconformado junto comigo. E você viu aqui hoje, o inconformado erra também, é ansioso. A gente não está falando de inconformado perfeito, de fazer tudo certinho. A gente está falando de inconformado que é capacitado por Deus. Inconformado que quer ser usado por Deus, ser um exemplo para sua família, para os seus amigos. A gente está falando de inconformado aqui que quer obedecer a Deus. E eu queria te convidar nessa noite a ser esse inconformado. Quero convidar você a ser essa inconformada. Então abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu queria levar você a refletir rapidamente como que anda a sua vida. Eu faço uma pergunta: você tem deixado a cada dia o Senhor te capacitar através do seu devocional? Você faz devocional? O Senhor tem falado com você através do devocional? Você tem deixado as palavras aqui com o pastor Jean, outros pastores que ministram aqui, essa palavra chegar no teu coração? Você tem permitido isso? Isso é ser capacitado por Deus.
Você se sente capacitado por Deus? Você precisa ser, porque Deus, quando Ele capacita, é tremendo. E se você não tem sentido, nem tem tido tempo de ser capacitado pelo Senhor, eu quero orar por você nessa noite. Eu também quero orar por você nessa noite, que entendeu que você que está aqui, seja pela primeira vez ou de muitas vezes, Deus tem chamado você para que você possa representar a sua família, para que no nome santo de Jesus você possa ser esse referencial, não porque você é bom, mas porque Deus tem te chamado, Deus tem falado no seu coração, e você pode ser um instrumento usado por Deus. E quando uma pessoa é um instrumento usado por Deus, você pode abençoar não só uma família, mas como uma nação. E se você hoje entendeu esse desafio de ser um referencial, seja onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, eu queria orar para você. E eu também queria orar por você nessa noite. Você que tem tido dificuldade de obedecer a Deus, de esperar a vontade de Deus, às vezes com ansiedade. Você que às vezes, por algum motivo, a sua confiança às vezes tem sido abalada. Eu quero orar por você. Orar para que no nome santo de Jesus você seja um inconformado que juntos vamos abençoar, seja as nações que estão aqui, as etnias que estão aqui, a família, a sua família, os seus amigos, os seus colegas, sejam da faculdade, do colégio, do seu trabalho, o seu vizinho, a sua vizinha. Às vezes você não vai falar uma palavra, mas só quando você vai estar cheio da presença de Deus, isso já vai fazer toda a diferença. Então eu queria convidar você a se colocar de pé no teu lugar, dizendo: Deus, eu preciso ser capacitado pelo Senhor. Deus, eu preciso obedecer ao Senhor. Deus, eu entendi que eu preciso ser um referencial, mas ainda, Deus, eu sou fraco. Eu preciso do Senhor. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, queremos orar ao Senhor nessa noite e dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso. Queremos agradecer ao Senhor pela tua paciência, Deus, para conosco, Pai. Que mesmo sendo pecador, ainda o Senhor nos ama, Deus, porque nós somos pecadores arrependidos. Aleluia! Glória a Deus por isso, ó Pai. Mas nessa noite, ó Deus, pedimos ao teu Santo Espírito, ó Deus, que nos ajude, ó Pai. Nos ajude a cada dia, ó Deus, a entender melhor a tua palavra. Que possamos, no nome santo de Jesus, ser capacitados pelo Senhor. E essa capacitação que possa ser usada para a tua honra e para a tua glória. Seja, Deus, por onde nós formos, ó Pai. Seja no mundo cheio de tecnologia, seja no esporte, seja no trabalho. Que possamos ser capacitados para honrar o teu nome, ó Deus. Para honrar a tua palavra. Senhor Jesus, nos ajude a ser um referencial. Mas não um referencial para nos sentirmos melhor que alguém, mas um referencial para abençoar vidas, ó Deus. Referencial que às vezes não vamos nem precisar abrir a nossa boca, e sim ter atitudes, ações, ação de amor, ação, ó Deus, que venha do segundo do teu coração, ó Pai. Ajude, ó Deus, a ser esse referencial para a nossa família, amigos, colegas. Seja referencial na internet, ao vivo também. E Deus, nos ensina a cada dia a lembrar e a viver que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Nos ajude, Deus. Nos dê essa confiança, como diz esse hinário aqui em crioulo haitiano, Deus, que nós possamos ter a confiança com o Senhor, e essa confiança nós vamos caminhar com ela, que essa confiança nós vamos triunfar com ela, e vamos ter essa confiança até o fim, ó Deus, porque o Senhor vai abrir o caminho da nossa vida, ó Deus, aleluia, e tudo que precisar ser aberto. Então, Pai, nos ajude sempre e nos capacite a serem conformados para a tua honra e para a tua glória. Amém.
Amém. Glória a Deus, igreja. Obrigado pela sua vida. E eu convido você sempre a orar por nós missionários. Convido a você a participar, seja da Cristolândia, Projeto Vida, Pluripovos, tem muitos ministérios. E eu convido a você sempre também a ofertar. Hoje a gente diz que através de R$30 você pode abençoar um projeto missionário. Se você deseja fazer isso, converse com a nossa irmã que estava dirigindo o culto e eu tenho certeza que você vai continuar sendo bênção como já tem sido bênção. Amém. Glória a Deus, pastor Jean.